Êxodo capítulo 17, versos de 8 a 16. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Os irmãos podem se assentar agora. Nós estamos diante de uma história muito curiosa, não é? Que tem significados assim muito importantes, né? Quando você observa a história e percebe o que aconteceu naquele contexto ali. O povo de Israel vinha numa sequência de desobediência. É importante que, se a gente pudesse, né, a gente conseguiria ler os capítulos anteriores e perceber o que vinha acontecendo na história do Êxodo. Mas na verdade, Moisés estava sofrendo demais com o povo. Havia desobediência, havia reclamações, havia uma pressão sobre ele. E agora, para somar a todo o estresse que o Moisés vinha vivendo com o povo, surge então o Amaleque, o rei dos amalequitas, que vem então com o exército lutar contra Israel. Mas o que chama atenção é que aquela guerra não seria uma guerra qualquer, mas aquela guerra, Deus iria através dela trazer à luz a maneira como Ele gostaria que o povo funcionasse. Isso é por demais precioso na história aqui, porque quando nós olhamos para o texto, a maneira como o texto acontece, a maneira como as tarefas são divididas, nós percebemos que Deus estava usando aquela guerra, usando aquele contexto ali de pressão sobre Moisés, para restaurar a visão do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse entender como que cada um dentro do povo deveria funcionar, para que o povo caminhasse bem, para que toda a guerra fosse vencida, para que houvesse um perfeito funcionamento e um bom desempenho naquela caminhada que eles estavam indo em direção à terra prometida. E eu acho que isso é muito aplicável a nós como igreja, não é? Pergunta é: qual é a sua função na igreja? Você sabe, né? Por que você está aqui? Por que Deus te chamou e te chamou para cá, afinal de contas? Nossa igreja está celebrando 80 anos de história. Em 80 anos muita gente passou por aqui, não é? Muitos velórios se fizeram aqui mesmo, nesse templo, né? De pessoas que eram membros da igreja, que já faleceram, que participaram, que atuaram, que serviram. Em tempo recente nós temos feito velórios de pessoas muito importantes para nós, né? Gente que de alguma maneira, em algum período, escreveu um pouco dessa história. Qual é a sua função? O que Deus tem para você nesse tempo aqui? Hoje nós temos uma visão muito irresponsável quando se refere à igreja, né? Porque para nós a igreja é um lugar que a gente vai, é um espaço que nós frequentamos. E normalmente nós vamos julgar se um culto é bom ou se ele é ruim
por aquilo que esse culto produz em nós. Porque na nossa visão, nós não estamos na igreja para servir, para fazer alguma coisa. Nós estamos na igreja para receber alguma coisa, não é? Então nós queremos, de alguma maneira, sair daqui com alguma coisa nas mãos. Mas nós não estamos preocupados em o que nós viemos entregar para Deus aqui, afinal de contas, né? A gente vem no encontro com Deus, mas é um encontro por puro interesse. Eu quero receber alguma coisa, mas eu não vim entregar alguma coisa. Isso é muito estranho a tudo aquilo que a Bíblia se propõe a dizer. Porque no povo de Israel não era assim, a proposta do tabernáculo não era assim, a proposta do templo não era essa, a proposta da igreja também nunca foi essa. De que as pessoas buscassem a Deus para obter alguma coisa. Mas sempre as pessoas estavam buscando a Deus para oferecer alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Então aqui todos nós formamos a igreja, nós somos a igreja. Porém, o nosso envolvimento na igreja é diferente. Nós temos responsabilidades, talentos, dons que são muito distintos, não é? Esse mês nós estamos encerrando o mês dos jovens, e nós temos colocado jovens para dirigir os cultos aqui, jovens para pregar pela manhã, jovens dirigindo o culto pela manhã. E vários desses jovens vêm para a gente e dizem assim: nossa, mas é difícil esse negócio, né? De chegar na frente da igreja e se dirigir à igreja e conduzir a igreja. Não é uma tarefa tão simples assim, não é? E não é mesmo, não é mesmo. E outras tarefas, tantas que tem na igreja, não são tarefas tão simples assim. Mas todas elas carecem que sejam feitas. Alguém tem que fazer, não é? Alguém tem que tocar um instrumento aqui. Alguém tem que conduzir a música. Alguém tem que pregar. Alguém tem que ficar na porta ali, conduzindo o visitante aonde que ele vai sentar. Alguém tem que abrir a igreja, fechar a igreja, ligar as luzes, cuidar da projeção, cuidar do som, não é? A igreja é um monte de coisa que nós fazemos aqui. Para que ela funcione, é preciso movimentar um monte de gente. Às vezes a gente chega aqui, já está tudo ligado, tudo funcionando, culto começando, né? A gente participa, tudo bonitinho, e fala: nossa, que culto maravilhoso. Dá a impressão que esse povo todo é pago para isso, né? Mas não é. São pessoas voluntárias que têm a convicção de que Deus precisa ser servido, de que nós vamos movimentar isso aqui através do nosso serviço, do nosso empenho, do nosso trabalho, dedicando dons e talentos diante dele. Quando nós olhamos para essa passagem, eu queria que você olhasse para ela e pensasse assim: o que as pessoas estão fazendo nessa passagem? Você já reparou, né? Nós temos basicamente 3 grupos. Ou, no caso de Moisés, é uma pessoa só, que representa uma função. Então nós temos o Moisés fazendo alguma coisa nessa passagem que nós lemos. Nós temos o Arão e o Hur fazendo alguma coisa na passagem. O Arão é irmão do Moisés. O Hur, a tradição diz, não há nenhum lugar na Bíblia que diga, mas diz que é o marido da Miriam, é o cunhado dele, né? O Josué é o seu sucessor, que trabalha aqui junto com ele, mas lá no futuro, né, quando você lê o livro de Josué, Josué é quem vai suceder o Moisés depois que Moisés morrer. Mas nesse momento ele é o general do exército, né? Ele quem movimenta o exército. Então nós temos estas pessoas, estes homens, o Moisés, o Arão e o Hur, o Josué e o seu exército. Pergunta é: o que nós aprendemos com essa história quando nós olhamos para esses personagens que a Bíblia preserva, né? Em Êxodo capítulo 17 aí, o que nós podemos aprender com isso, né? Quais lições nós vamos tirar desse texto aí? Quando a gente olha para Moisés, nós entendemos que quando a gente fala de povo de Deus, seja Israel, seja igreja, há pessoas dentre o povo de Deus que têm a função de liderar. Deus chama pessoas
para a liderança. Versos 9 e 10 diz que com isso ordenou Moisés a Josué. Alguém tem que dar ordem, não é? É um líder. E ele diz: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu lá em cima do outeiro do monte, e o bordão ou a vara de Deus estará na minha mão. Diz que fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram lá em cima daquele monte. O verso 11 vai nos informar que o levantar e o abaixar de mãos de Moisés determinava a vitória ou a derrota do povo de Israel lá embaixo. Diz o texto que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia o Amaleque. Moisés foi chamado para liderar. A grosso modo, isso nos encanta, não é? Quando você pensa assim, o Josué está lá embaixo, com o exército batalhando, sangue espirrando para todo lado. E o Moisés está lá em cima, só com as mãozinhas levantadas. Quem que eu queria ser? Eu queria ser o Moisés, não é? Aparentemente, é mais fácil ficar em cima do monte, sentado numa pedra, com duas pessoas apoiando. Mas você já imaginou a responsabilidade? Você já imaginou? Porque o texto diz que quando as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia. Quando abaixava, o povo era derrotado. Você pensou na responsabilidade? Você pensou você lá em cima e você ergue a mão e nada desse povo vencer? O povo é derrotado do mesmo jeito, né? Porque não se trata de uma coisa mágica. Se tratava de alguém que é líder. E liderança envolve responsabilidade. O que significava essas mãos levantadas? Talvez alguns vão achar assim que era um sinal de avançar e recuar, né? Moisés ficava dando sinal. Vai! Volta! Será que era isso? Que sentido teria o texto dizer que quando ele levantava as mãos o povo vencia? É lógico, se ele mandou avançar, o povo vence. Então assim, é só avançar sempre. Outros vão achar que é uma espécie de coisa mágica, sabe? Quando Moisés levanta as suas mãos, ele lança uma maldição sobre o Amaleque. E o Amaleque então passa a perder, porque as mãos de Moisés são mãos mágicas. Mas a maioria das pessoas que olham para esse texto e que entendem de liderança, de teologia, de espiritualidade, entendem que as mãos de Moisés não estavam assim, mas as mãos de Moisés estavam assim. Vai dizer que diferença faz, né? A diferença é que em cima daquele monte havia um homem próximo de Deus, clamando pela intervenção de Deus. E essa é a responsabilidade da liderança. É você poder batalhar suas batalhas, mas olhar para cima e saber que sobre nós tem um líder que está perto de Deus e que nos ajuda a vencer. E toda vez que Moisés deixava de interceder pelo povo, o povo era derrotado. Olha a responsabilidade, não é? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar um texto em Samuel, que o Samuel vai pedir perdão a Deus, dizendo: Deus, não me deixe deixar de interceder por este povo, que eu nunca caia nesse pecado. Porque liderança bíblica sempre entende a importância da intercessão.
Se você foi chamado para liderar, seja que área for da igreja, o seu relacionamento com Deus vai fazer muita diferença na liderança. Porque chefiar é uma coisa, liderar é uma coisa diferente. Chefes dão ordens, líderes influenciam. Chefes mandam, líderes cativam. Porque líderes bíblicos são homens ou mulheres que estão perto de Deus. E o texto quer mostrar isso. O povo de Israel lutava, mas em cima daquele monte havia um líder perto de Deus, clamando a Deus, com as mãos para cima, com as mãos abertas, dizendo: Deus, ajuda esse povo lá embaixo, senão todos vão morrer. Isso dava segurança para Josué lá embaixo. Por vezes nós precisamos de alguém que interceda por nós, não é? É bom saber que nós não temos que dar todas as nossas respostas, que há alguém que responde. É bom saber que sobre nós tem uma liderança que clama a Deus por nós. Nós precisamos resgatar isso na igreja, uma liderança espiritual, homens e mulheres que caminham perto de Deus, homens e mulheres que não ficam mandando o tempo todo, dando ordens, confundindo igreja com uma empresa, mas homens e mulheres que caminham com Deus e influenciam, cativam, mobilizam o povo a batalhar. Amém? Você foi chamado para isso. Talvez Deus te chamou para isso, para liderar. É uma função dentre as muitas funções que há no povo de Deus. Mas se você foi chamado para liderar, se prepare para isso. Se prepare. Busque a Deus. Desenvolva um relacionamento saudável, equilibrado com Deus. Conheça Deus de perto. Vá para cima do monte. E quem estiver debaixo de você vai vencer. Porque você não está fazendo por esforço humano. Você é como Moisés, está lá em cima, clamando a Deus para que seus liderados vençam essa batalha. Há pessoas que têm essa função, a função de liderar. Nós devemos dar graça a Deus por isso, né? Se você tem bons líderes na igreja, agradeça a Deus por isso. Sobre mim há homens e mulheres que estão orando, que estão buscando a Deus, se relacionam a Deus, estão perto de Deus. Isso me dá segurança para vencer as minhas batalhas. Outro tipo de pessoas que também há dentro do povo de Deus, há pessoas com a função de apoiar. Versículo 12 vai dizer que as mãos desse líder do Moisés eram pesadas, porque ele ficou o dia inteiro lá. Ele sabia que o povo lá embaixo dependia das suas mãos erguidas, clamando a Deus. Mas diz que as suas mãos eram pesadas, começaram a se cansar. Por isso que diz que tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que ele se assentasse, se apoiasse nessa pedra, não é? Se você fica muito tempo de pé, você sabe o que é isso, né? As pernas começam a falhar, começa a dar uma tontura, a labirintite começa a atacar. E diz então que eles gentilmente vão lá e colocam uma pedra, e ele pode então se apoiar nessa pedra, para que ele não possa cair, porque se o Moisés cai, se o líder cai, já era, não é? Se dependia das mãos dele erguidas, né? Aí diz que Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Assim ficaram firmes, por quê? Porque tinha gente apoiando, né? Deus chama pessoas para dar apoio, para oferecer suporte. Talvez a sua função na igreja não seja liderar. Você não tem perfil para isso. Você não tem qualificações para isso. Mas talvez Deus chamou você
para você dar suporte, para você dar apoio. O papel daqueles homens era facilitar, era ajudar Moisés a continuar dependente de Deus. Apoiar envolve prestatividade. São pessoas prestativas que estão de olho o que a liderança está precisando. E vão lá e dão suporte, dão apoio, não é? O Arão e o Hur estão de olho, eles estão vendo, as mãos deles estão abaixando. Ele não pode abaixar, porque se abaixar o povo perde lá embaixo. Eles vão lá e erguem as mãos, né? Interessante isso, né? A maneira como o texto se propõe a dizer que o povo de Deus precisa de pessoas que apoiem. Para que o Moisés, o líder, mantivesse o seu foco na sua relação com Deus. Para que Moisés não precisasse se distrair com a falta de força do braço. Ele não podia se concentrar nisso. Ele tinha que estar concentrado na sua comunhão com Deus. Ele não podia se desconcentrar dessa comunhão naquele momento. Então chegam dois homens que vão apoiá-lo, dizem: olha, fica tranquilo, se concentra aí, ora aí, né? Ora aí, confia. Nós estamos aqui, ó, segurando teu braço. Esquece a força, esquece a dor, né? Tem uma pedra debaixo do seu bumbum, pode apoiá-lo aí, né? Duas mãos aqui, dois homens que podem te ajudar. Foca na sua comunhão com Deus. Para o Arão e para o Hur, aquela era uma tarefa que exigia confiança, porque eles tinham que confiar que aquele trabalho de suporte tinha algum valor, não é? Vou fazer o quê? Ficar segurando a mão desse homem aqui, não é? Mas eles tinham que confiar, esse trabalho é importante, ele precisa de nós agora, então nós vamos apoiá-lo, vamos dar suporte, porque isso vai manter o povo vencendo a guerra lá. Por vezes nós precisamos de pessoas que nos dê algum suporte. Todos nós precisamos. Você precisa. Mas às vezes nós precisamos oferecer suporte para alguma pessoa. Você tem essa percepção? Para que Deus te chamou? Qual a sua função, afinal de contas? Talvez você pense: a minha função é assistir o culto. Eu venho aqui para assistir o culto, né? Mas talvez Deus esteja te chamando para você observar um pouco mais. Há pessoas que são líderes que precisam do seu suporte, do seu apoio. Gente que está segurando os braços, para que os braços não caiam. Essa é uma função que Deus dá para algumas pessoas no seu reino. Algumas pessoas são chamadas para isso, para oferecer suporte. Talvez não vão aparecer, não serão líderes, não estarão à frente, mas o líder sabe como é importante o apoio, o suporte, a prestatividade daquela pessoa ou daquelas pessoas. Há pessoas que são chamadas com a função de apoiar. Pense, quem você pode apoiar? Qual ministério que você poderia olhar na igreja e pensar: não, tem um líder ali que eu sinto que as pessoas criticam ele. E é mais fácil criticar o líder, não é? Mas eu poderia ir lá e oferecer um suporte. Eu tenho condição de fazer isso. Eu poderia ajudá-lo a funcionar melhor na sua liderança. É que ele está ocupado com muita coisa, os braços estão doendo. Mas se ele se concentrar na tarefa que Deus tem para ele, e se eu fizer as outras tarefas, dando suporte para ele, ele vai ser bem sucedido. Talvez Deus esteja chamando para isso, para olhar um pouquinho mais, dizer: olha, eu vou dar um suporte melhor. Eu vou parar de jogar pedra, né? Mas eu vou começar a oferecer algum tipo de apoio, para quem sabe, nessa igreja que Deus me pôs, eu contribua para que a igreja possa se elevar cada vez mais, caminhe cada vez melhor, porque a minha função é dar um suporte. Eu não consigo estar tão perto de Deus como essa pessoa consegue, eu não consigo ser um líder como ela consegue, mas eu posso segurar os braços dela, eu posso dar um apoio. E meus irmãos, isto é extremamente importante, né? Útil no reino de Deus. E esse terceiro grupo que aparece aí,
nos faz aprender que há pessoas dentro do povo de Deus que têm a função de executar. Olha o Josué. Onde que ele fica nessa história? Versículo 13 diz que Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. O Josué e o seu exército estavam fazendo o trabalho duro, o trabalho realmente árduo, pesado. Literalmente, eles estavam executando as pessoas ali, não é? Eles executaram mesmo os amalequitas, né? Isso que é execução literal. Josué ele poderia olhar lá de baixo e pensar assim: puxa vida, hein? Se eu estivesse lá no lugar de Moisés, hein? Ainda mais com aquela pedra ali para sentar, o Arão e o Hur para me apoiar, né? Sei lá, né? Se fosse nos dias de hoje, né? E aparecer uma H2O no canudinho, enquanto estou clamando aqui, estou me refrescando. Talvez ele pudesse olhar e dizer: puxa, aquilo lá é uma tarefa mais interessante para mim. Mas o Josué estava fazendo o trabalho duro sem reclamar. Tem uma reclamação, tem uma murmuração. Ele não está querendo aquela função do Moisés lá em cima. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que os resultados do seu trabalho ali, naquele vale, dependiam da intercessão, da condução, da direção daquele líder lá em cima. Ele dependia disso. Por isso ele estava executando o trabalho com todo vigor. Porque ele sabia que lá em cima do monte havia um Moisés intercedendo por ele. Executar envolve humildade. Humildade. Para entender o seu papel. Para entender o porquê que Deus me capacitou. Para que Deus me capacitou. É isso que eu vou fazer. Não importa se o trabalho é duro, se é pesado. Mas se Deus me chamou para isso, eu vou fazer isso com alegria. Talvez Deus esteja te chamando para executar alguma coisa. Por vezes nós dependemos de pessoas empenhadas para batalhar, para fazer mesmo, para ir lá na linha de frente. Às vezes nós precisamos nos envolver na batalha. Temos que realizar, temos que fazer. Ainda que aparentemente você olhe, tem uns líderes que não estão executando, mas estão liderando. E se esses líderes não liderarem, a execução não acontece, porque ninguém sabe o que fazer. Então alguém precisa dar essa voz de comando. Deus chama pessoas para execução, executar tarefas. Pergunta é: quais as tarefas você está executando, afinal de contas? O que você faz? Você não acha nada para fazer no reino de Deus, né? Qual é a sua utilidade? Se Deus resolver aparecer para você e olhar para você e dizer: o que você está fazendo no meu reino? Você vai responder o quê? Faz nada, nada, não executa nada, não apoia ninguém, não lidera ninguém. Porque me parece que a proposta de Deus ao deixar uma história como esta é justamente mostrar a dinâmica de funcionamento do reino de Deus. É assim que funciona. Sempre haverão pessoas liderando. Deus sempre vai levantar líderes na igreja, para o seu povo. Deus sempre vai levantar apoiadores. Deus sempre vai levantar pessoas que executam, que fazem. Você precisa estar em algum lugar, né? A liderança, esse é o seu dom, a sua vocação. Se prepare para isso. Peça a Deus te conduza. Mas entenda que liderança envolve responsabilidade. Não é tão simples assim. É preciso estar muito perto de Deus para liderar o povo de Deus. Deus chamou para apoiar. Isso vai exigir uma prestatividade, não é? Se aproximar de alguém e dizer: eu quero apoiar. Não quero liderar, mas eu quero apoiar. O que você precisa?
Quer que eu segure os seus braços? Eu vou segurar. Foi chamado para executar, para fazer alguma coisa? Procure algum líder da igreja e diz: olha, que tarefa eu posso fazer? Quero fazer alguma coisa, né? Não sei tocar um instrumento, não sei cantar, mas eu posso dar um apoio para a equipe de louvor aqui, né? Posso chegar mais cedo, posso ver como é que estão as coisas, posso vir durante a semana limpar instrumentos, né? É uma execução. Eu posso cuidar, saber onde estão guardadas as coisas, fazer uma revisão. O que você pode fazer? Tarefas não faltam nessa dinâmica que Deus tem do reino de Deus, né? Há muito o que fazer. Se você foi chamado para executar, você precisa ter humildade, pensar: eu preciso me engajar nisso e fazer alguma coisa que Deus tem para mim. Pensa nisso nesta noite. Qual é o seu papel? O que você faz? O que você tem feito? O que você quer fazer? Você vai arcar com a responsabilidade de fazer o povo vencer? É isso? Deus te chamou para isso, então você vai arcar com essa responsabilidade. O povo vai vencer debaixo da minha liderança. Você vai ter essa prestatividade de servir como suporte, então faça isso. Se disponha a ser um suporte, um apoio. Você vai ser humilde para fazer o trabalho, reconhecendo que o resultado não depende de você. Que eu estou executando coisas que líderes estão conduzindo. Então faça isso. Tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida e vai nos abençoar como povo de Deus. Porque as coisas vão funcionar, tudo direitinho, né? Assim como naquela ocasião, alguns estão sobre o monte, mãos erguidas, perto de Deus, clamando pela intervenção de Deus. Alguns estão muito perto desses líderes, apoiando, dando suporte. Alguns estão mais distantes, no calor da batalha, mas fazendo com que o povo de Deus vença para a glória e para a honra dele. Amém?